Derivadas parciais de primeira ordem. Temos uma função aqui, x, que depende de xy, que é igual a ln de x vezes cosseno de xy. Então, fazendo a derivada parcial, primeiramente em relação a x. Então, del f, del x. Só que para fazer a derivada parcial dessa função, que é o ln, em relação a x, eu tenho que usar a regra do ln. Da derivada do ln. Qual que é a regra da derivada do ln? Essa aqui, ó. Derivando o ln de u é igual a u' sobre u. Nesse caso aqui, o u é essa função que está dentro do argumento do ln, que é o x vezes cosseno de xy. Então, eu vou ter que derivar em cima sobre repetir a função embaixo. Então, derivando x vezes cosseno de xy, eu vou ter que derivar em relação a x em cima sobre, vou repetir a mesma função embaixo, xy, que essa é a regra do ln. Só que para derivar aqui dentro, aqui eu vou cair na regra do produto, porque eu tenho uma função x multiplicando uma função cosseno de xy. Então eu vou chamar essa primeira função aqui de u e essa segunda função aqui de v. Lembrando que a regra do produto, né, a regra da derivada de um produto, essa aqui, ó, u vezes v derivando é igual a u' vezes v mais u vezes v'. Lembrando dessa regra, é só fazer aqui, então, mais um passo. Então, del f, del x igual. A primeira parte é u'. Quem que é o u? Nesse caso, o u é x. Então, derivando x em relação a x é 1. Vezes o v. O v é o cosseno de xy. Somado, né? Somado com o u. Quem que é o u? O u, nesse caso, é x. Vezes v'. A derivada de cosseno de xy em relação a x. Então, a derivada do cosseno é menos seno de xy vezes ainda a derivada desse argumento aqui em relação a x. Então, é xy derivando em relação a x. Sobre, né? Só vou repetir a parte de baixo que não preciso fazer nada. Fica x cosseno de xy. Agora, eu só vou ajeitar aqui, né? Então, del f, del x vai resultar em 1 vezes cosseno de xy é cosseno de xy. Aqui tem mais e aqui tem multiplicando menos. Então, mais com menos, menos. Tem um x aqui, vezes um seno de xy, vezes ainda xy derivado em relação a x. Então, derivada de x em relação a x é 1. Como o y aqui nesse caso é constante, sobra y. Divididos por x vezes cosseno de xy. Agora, o que eu posso fazer aqui? Ó? Tenho dois termos aqui, ó, em cima. Ó. Esse aqui e tudo isso aqui. Ó. Então, eu posso separar aqui ó, em duas frações, para poder simplificar aqui e terminar a questão da parte da derivada parcial em relação a x. Então, del f, del x é igual. Vou separar aqui. Ó. Tem um cosseno de xy em cima, divididos por x cosseno de xy. Embaixo tem um menos aqui, então menos. Tem um x e um y, então vou juntar os dois aqui, xy vezes seno de xy, dividido por essa parte de baixo, que é x vezes cosseno de xy. Agora eu vou poder simplificar algumas partes aqui e está terminada a questão. Então, del f, del x é igual. Aqui tem um cosseno de um lado em cima e um cosseno embaixo, então eu vou simplificar. Sobra 1 sobre x, né? Menos. Tem um x aqui embaixo e um x aqui em cima, vou simplificar. Sobra y vezes. Só que seno sobre cosseno é tangente, então sobra aqui tangente de xy. E está resolvido o primeiro problema, que é a derivada parcial dessa função aqui do ln em relação a x. Agora vamos derivar essa mesma função em relação a y. Então eu vou repetir aqui. A função f de xy é igual a ln de x vezes cosseno de xy. Né? Então, para derivar essa função aqui em relação a y, vou lá, del f, del y.
Só que nesse caso, temos um x aqui dentro desse argumento. Esse x aqui vai ser constante, né? Não vou precisar aplicar a regra do produto aqui, porque eu estou derivando em relação a y. Então, todas as outras variáveis que não são y, nesse caso aqui é o x, vão ser constantes. Então, lembrando que a regra do ln se aplica aqui do mesmo jeito, ln de u, né, a derivada de uma função ln de u é igual a u' sobre u. Então, cai nesse mesmo caso lá de cima. Então, u', eu vou ter que derivar todo esse argumento aqui, cosseno xy, em relação a y, e vou repetir esse argumento embaixo, x vezes cosseno de xy. Derivando essa parte de cima em relação a y, o x vai ser constante. Então, del f, del y é igual. O x fica aqui. A derivada do cosseno de xy em relação a y é menos seno de xy, né? Já passei o menos aqui lá para frente. Vezes ainda a derivada desse argumento do seno em relação a y. Nós estamos derivando em relação a y. Sobre o que está ali embaixo, que eu não vou fazer nada. X vezes cosseno de xy. Agora é só resolver essa derivada aqui e simplificar o que der para simplificar. Então, del f, del y vai ficar igual. Tem um x aqui em cima, um x aqui embaixo, eu vou cortar. Esses aqui sobrou menos seno de xy sobre cosseno de xy, vezes ainda, né? Vezes ainda aqui, xy derivando em relação a y. Sobra o x, né? Porque o x aqui é constante. Agora cai nesse caso aqui, ó, seno sobre cosseno, só para terminar a questão. Então, del f, del y, né? Lembrando a identidade trigonométrica que tem aqui, fica menos seno sobre cosseno é igual a tangente de xy vezes ainda x. Essa aqui é a resposta da derivada parcial dessa função aqui em cima em relação a y.